Bom, muito bem, vamos lá então, meus amigos, começando o nosso estudo de hoje, tema livre. Nós lembramos que normalmente a gente faz na quinta-feira, na última quinta-feira do mês, mas como amanhã, quinta-feira, vai ser feriado, então a gente antecipou para hoje, né? Amanhã não teremos estudos, Andréia, na sexta-feira a gente volta com o estudo normal, tá legal? Então vamos lá, estamos à disposição, meus amigos. Podem colocar a pergunta de vocês para a gente poder debater, para a gente conversar. Vamos lá. O Fernando colocou, né, o que seria o choque anímico, ou como seria, tipo, será um choque elétrico? Fernando, o choque anímico é um fluxo de energia que fica concentrada naqueles que estão encarnados. Então, o fluido vital é aquele fluido que anima a matéria. Nós que estamos encarnados temos esse fluido. Nós sabemos que a partir do momento em que o corpo físico extingue com esse fluido, o espírito então desencarna, porque não é possível ele ocupar uma matéria inanimada. Então o choque anímico ele é uma ação normalmente proporcionada nas reuniões mediúnicas para os espíritos, sobre os espíritos que estão desencarnados. Então, normalmente no processo de incorporação, para que o espírito possa ter consciência da sua nova condição, já que ele não tem mais esse fluido anímico envolvendo, então, no momento em que ele participa do processo de incorporação, ele percebe que o ambiente que o envolve, que é o corpo físico do encarnado, traz para ele uma densidade diferente, traz para ele uma impressão diferente. Então esse é o início do processo de despertamento do espírito. Um outro caso que é utilizado também o choque anímico é para aqueles casos dos espíritos que normalmente ou cometem suicídio de uma forma trágica, em quedas de grandes alturas, de atropelamento, ou mesmo espíritos que sofrem acidentes, mas que no mundo espiritual continuam ainda levando essa mesma impressão da deformidade do seu corpo, da destruição do seu corpo. Então há um processo, um tratamento que é feito também junto aos encarnados, quando os espíritos veem uma conveniência nesse tipo de processo. A partir do momento em que ele entra no processo de incorporação, o envolvimento do corpo físico, né, das energias que envolvem o corpo físico do encarnado, ajudam a fazer com que ele reconstitua o seu corpo perispiritual. Então é uma forma dele começar também a remoldar o seu corpo físico baseado nas energias do corpo físico do encarnado. Então o choque anímico é isso, é essa energia que só existe na matéria animada, aqui do nosso corpo, do nosso mundo material, que os espíritos já não sentem mais essa impressão. Né? Então, quando a gente fala sobre esse contato, o espírito, normalmente, quando ele se encontra naquele estado de perturbação, seja por falta de consciência do seu desencarne, seja pela dificuldade de reconstituir o seu perispírito, devido às impressões que sofreu quando estava encarnado, então esse contato serve para ajudá-lo a se reorganizar, seja em sua consciência, seja no seu perispírito. Tá? Então esse que é o choque anímico que todo mundo que nós chamamos, né? Ou normalmente também outros casos, né, quando existe um processo de incorporação, principalmente nos casos de obsessão, em que os médiuns vão ali fazer um trabalho de passe para que o espírito se desprenda ou se desligue, se desvincule do encarnado, que é o alvo da sua obsessão. Também esse passe magnético promove esse choque anímico. Tá? Então são vários os processos que são utilizados e de modo geral assim a gente pode tratar dessa forma. Tá certo? Se tiver mais alguma dúvida relacionada com essa questão, se você quiser direcionar ela mais para alguma ideia, você coloca na área de texto para nós. O Braço colocou para nós aqui, na notícia que nos chega de colônias espirituais trazidas por médiuns respeitáveis, espíritos que foram grandes espíritas quando encarnados e conhecem a doutrina de cor, não passa a ser consenso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar entender. Deixa eu ver aqui. Espíritos que foram grandes espíritas quando encarnados e conhecem a doutrina de cor,
não passa a ser consenso? Entendi sua pergunta, Brás. Quando nós falamos, é aquilo que eu coloquei para vocês, né? Esse é um tema, né? Esse é um tema que é discutido dentro da doutrina e que nós só vamos conseguir trazer uma definição quando nós realmente nos aprofundarmos nessas investigações. Como eu comentei com vocês, né, e fiz isso para poder ter essa certeza, quando nós falamos sobre sociedades organizadas no plano espiritual, a informação que chega para nós vem da literatura, né, dos livros, principalmente com aquele teor romanceado, que falam sobre as instalações, que falam sobre as localizações dessas sociedades, né? Então, a forma para nós interpretarmos essas estruturas, ela precisa ser muito racional, para a gente não entrar no campo da fantasia. Então, quando se fala sobre a forma como eles vivem, né, ela é muito particular, porque cada espírito traz a sua impressão, traz a sua visão dessas novas localidades, né? Então tem aquelas que estão próximas aqui ao mundo encarnado, como por exemplo, né, relatos que chegam para nós do plano espiritual dizendo que aquilo que você vê num centro espírita é apenas a estrutura física dele, mas quando você tem a visão do plano espiritual, você vê uma estrutura muito maior o envolvendo devido às atividades que ele realiza, devido à assistência que ele presta e tudo mais. Então, aqui no plano físico, como também no plano espiritual, em regiões que nós desconhecemos, eles apresentam também essa mesma estrutura, né? Então, quando a gente fala assim, de que forma que nós vamos conciliar essa informação que chega para nós do plano espiritual com aquilo que consta na codificação, como é que nós vamos conciliar isso tudo? Se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que Kardec fala nos livros, por exemplo, o Livro dos Espíritos, né, ele não fala de uma região fechada no sentido de céu e inferno como a visão dogmática fala, mas ele menciona, por exemplo, que existem regiões limitadas, né, onde nem todos os espíritos têm acesso. Então a gente fica restrito nessa informação. Quando a gente entra, por exemplo, na Revista Espírita, ele traz depoimento de espíritos com quem ele teve contato, através das psicografias, que falam de cidades espirituais que eles tiveram contato. É o caso, por exemplo, do próprio Voltaire, na Revista Espírita, se eu não me engano, de 59 ou 60. Ele fala que ficou surpreso após a sua desencarnação de ter visto essas cidades que ele não conhecia. Um outro caso, num artigo chamado Um Espírito que Não Se Acreditava Vivo, ele diz assim que ele foi levado em desdobramento pelo seu amigo espiritual, pelo seu mentor espiritual, para ver o plano espiritual, só que ele não foi autorizado a fazer revelações sobre aquilo que ele viu, né? Isso aí também foi publicado por Kardec. Então a forma que nós temos de compreender alguma dessas informações é primeiro você pegar a questão do consenso mesmo. Então nós temos vários autores, vários espíritos, vários livros que falam sobre essas histórias. Nós temos informações, 2 livros que foram publicados na Inglaterra antes de Nosso Lar ser publicado na década de 40, que falam sobre essas estruturas. 2 livros que eu tive a oportunidade de... Um livro que eu estou lendo, inclusive, e o outro que eu li um trechinho que eu já trouxe para vocês. E além dessa variedade de histórias que chegam para nós do plano espiritual, né? Então é aquilo que eu falei para vocês. Na dúvida, quando nós temos uma dúvida sobre um determinado assunto, nós temos que tomar iniciativa para fazer as perguntas para os espíritos. Então às vezes a gente fica restrito, né? Olha, porque isso é bastante comum. Eu vejo, por exemplo, em congressos que a gente ouve, né? Inclusive a partir de amanhã, pessoal, é importante, hein? Dia 30, 31, 1 e 2, nós teremos lá em Maceió, em Alagoas, o congresso da Associação Médico Espírita Brasileira, e vai ser transmitida pela Rádio Fraternidade, tá? www.radiofraternidade.com.br. Então, se vocês tiverem um tempinho, estiverem no computador trabalhando, fazendo alguma coisa, acesse o site da Fraternidade e ouve um pouquinho. A partir de amanhã, Ju, de amanhã até domingo, tá? Então teremos ali vários
olha, Fernando, eu acho que deve ser a partir... Normalmente eles começam a partir das 9 horas. 8h30 eles começam fazendo ali a recepção, a apresentação e tal, 9 horas deve começar. Mas é só chegar lá no site da Rádio Fraternidade, que eles têm a programação completa, tá? De quem são os participantes, quais os horários e tudo mais. Então, como eu falei para vocês, a gente ouve nesses congressos, algumas vezes, expositores insistindo em debates de temas que foram publicados em literaturas, às vezes até antigas, como, por exemplo, se nós pegarmos a própria codificação, tem mais de um século e meio praticamente, né, da sua publicação. Então hoje nós podemos chegar para os espíritos e perguntarmos, olha, como isso funciona? Qual é exatamente a realidade disso? Né? Então, essa é a pesquisa que nós temos hoje. Então, baseado em tudo aquilo das pesquisas que eu tive a oportunidade de fazer, das psicografias que eu já li, que não são livros, mas são psicografias individuais de espíritos que comentam sobre os locais onde eles se encontram, dos livros que foram publicados, na própria codificação, revista espírita e demais literatura que sugere para nós essas estruturas, né? Então eu me convenci de que isso é uma realidade, não é apenas um desejo, uma fantasia. Né? O único respaldo que temos da doutrina a esse respeito está no Laboratório do Mundo Invisível, né? Na revista espírita, que eu coloquei para vocês. Né? Então, e a mesma coisa também no próprio Livro dos Espíritos, que fala sobre regiões limitadas no plano espiritual. Né? E quando se fala em regiões limitadas, que tem fronteiras e tudo mais, a questão é, se é uma região limitada, que tem fronteira, o que tem dentro dela? Então é a partir dali que a gente começa a chegar, a entrar nas nossas deduções. Nós começamos então a confirmar a partir dessas novas publicações. Né? Wagner colocou lá em cima, isso também acontece conosco, para várias pessoas descreverem a mesma imagem, cada uma vai descrever da forma como a viu. Mas o importante desse tipo de colocação, Wagner, é que se nós nos prendermos aos detalhes, a gente vai entrar em conflito com aquilo que é transmitido. Mas dependendo do que você pergunta, a essência daquilo que foi transmitido, isso traz para nós uma confirmação, porque todo mundo fala a mesma coisa. Então, vamos supor, por exemplo, que como eu já comentei com vocês, vamos falar sobre uma determinada região do planeta. E ali você pergunta para várias pessoas diferentes. Cada uma vai dar uma visão de acordo com sua preferência, sua especialidade, seu conhecimento e tal. Mas aí então a gente vai excluindo aquilo que vem como sugestão, mas que não é unanimidade, e pega aquilo que é unânime. Então, por exemplo, de um país você vai ter certeza que todos falam o mesmo idioma, que todos têm ali necessidades comuns, que a sociedade, de um modo geral, tem ali as suas virtudes e as suas imperfeições, mas cada estilo de vida é uma situação diferente. Então é aí que a gente começa. Então o que a gente faz? Pega uma dessas informações que são interessantes e começa a perguntar para outras pessoas sobre aquele mesmo assunto. E aí então a gente vai chegando, né, vai formando uma ideia, vai formando uma imagem. Então eu já tive a oportunidade de perguntar para vários espíritos, já tive a oportunidade de fazer pesquisa sobre isso, e é unânime. Né? Então, assim, acabei perguntando e responderam. Então é o que importa para nós. Né? Que mais que nós temos? Pode perguntar mais, pessoal. Vamos lá? Não sei se era isso que você queria, Brás. Próxima pergunta, pessoal. Quem quiser colocar alguma coisa, bom dia quem chegou. Beleza? Costa colocou para nós em cima também. Dá para repetir, por favor? Repetir o que exatamente que você queria? Isso. Não, mas não é nenhum o pensar como eu penso, Brás, né? O que eu passei para vocês é resultado de pesquisa. Né? Do www.radiofraternidade.com.br. Dá uma entradinha lá daqui a pouco. Não entra agora porque assim que você entrar no site, o rádio vai acionar, eles vão estar transmitindo alguma coisa, né? Eles estão transmitindo alguma coisa. Então deixa para depois, aí vai ter direitinho lá toda a informação, a divulgação do evento e tudo mais. Então, como eu falei para vocês, não é só simplesmente uma questão de opinião, né? Não é a minha opinião, o que eu acho, né? É resultado da pesquisa que foi feita, né? Então, esse é o caminho que a gente tem que chegar, né? Pesquisar a fundo as mais variadas literaturas, aquilo que é espírita, aquilo que não é espírita. Então, eu já vi literatura
literatura de esoterismo, já vi literatura de uma pessoa que simplesmente escreveu sobre aquilo que ela achou, já vi literatura da Umbanda, já vi literatura do Espiritismo. Então tudo isso traz para nós essa mesma ideia. Então existe um consenso. E a mesma coisa também, além desse consenso que foi extraído, foi a pergunta individual que eu fiz mesmo, de perguntar claramente, objetivamente, tem ou não tem? Né? E aí então a resposta veio dessa forma. Agora a gente tem que entrar em detalhes, naturalmente, para poder explorar um pouquinho mais isso, para nós obtermos assim uma informação mais concreta, mais sólida sobre isso, mais completa. Né? Vamos lá? Próxima pergunta, pessoal. Se não tiver pergunta, a gente vai embora. Vamos lá? Será que um dia nosso país se transformará num grande hospital, né, dos desesperados? Olha, eu acho que a tendência de todo o nosso planeta é a evolução. Né? E essa evolução ela prima não só pela tecnologia, pelo lado material, mas também pelo lado moral. Então, quando nós falamos assim naquilo que vai se transformar no nosso país, a gente não sabe. Né? Sim, né, já somos... o Brasil é considerado o maior país espírita do planeta, né? Então, mas ainda muito mais simpatizantes do que necessariamente seguidores. O último censo trouxe alguma coisa em torno de 3 milhões ou 4 milhões de espíritas no Brasil. Só que nós temos um país de 190 milhões de pessoas. Já estamos aí quase batendo 200 milhões. Né? Então, de 200 milhões para 3 milhões, 4 milhões apenas é muito pouco. Né? Então, mas as ideias espíritas estão sendo difundadas, isso que é o mais interessante. Né? Essa que é a melhor parte. Então, assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai se estruturando, a gente vai tendo uma visão diferente a respeito das pessoas, a respeito da saúde. E vamos nos moldando, tentando acolher tudo isso, né? E essa indiferença, pelo menos é o que nós esperamos, ela vai se dissipando principalmente. Isso é o que nós esperamos. Né? Deixa eu ver aqui mais. Fernanda colocou, né, como espíritas que somos, como evitar a dogmatização do espiritismo, que acaba por distanciar tantos da essência do espiritismo, né? Principalmente através do estudo. Mas não é simplesmente estudar, porque quando a gente fala estudo, dá a impressão de que todos os livros falam a mesma coisa. Mas a grande dificuldade que nós temos é a desmaterialização. O que significa isso? Nós nos desprendemos das práticas materialistas. Eu já coloquei para vocês numa outra oportunidade sobre a questão de nós termos que fazer com que a nossa fé seja exteriorizada de alguma forma. E essa exteriorização da fé, ela vem através daquilo que você pode mostrar, seja através de uma canção, seja através de uma postura, seja através de um ritual, de uma prática, seja através de uma imagem. Então, é uma necessidade que o ser humano tem, exatamente porque os nossos sentidos, que são os 5 sentidos que o nosso corpo físico possui, e consegue captar aquilo que vem de fora, ele depende ainda. Então você tem o olfato, então você utiliza cheiros, né, por exemplo, do incenso, que algumas filosofias, algumas religiões utilizam. Nós temos as imagens que a gente vê, nós temos as canções que a gente ouve, né, o nosso corpo físico, através de uma postura, por exemplo, você ficar ajoelhado quando você faz uma prece, você dar as mãos quando faz uma prece, você colocar as mãos postadas dando aquela impressão de você pedir alguma coisa. Então, de você segurar um objeto, os mantras que são cantados, que são praticados. Então tudo isso é uma forma de exteriorizar a nossa fé. É uma forma de você mostrar aquilo que você sente, aquilo que você está pensando. A doutrina espírita, ela trouxe para nós exatamente, ela traz para nós como essência que nós somos espíritos. E o espírito não depende de matéria. Então, assim, teoricamente, é muito simples a gente falar sobre isso, mas na prática ainda é muito difícil, porque a nossa realidade é uma realidade material. Por isso você diz assim, olha, você é um espírito, você não precisa de mais nada, de nenhuma prática relacionada com a matéria. Então, na teoria é muito simples, mas assim, você de se desprender, porque nós somos espíritos milenares, né? E nesses milênios que nós vivemos,
a maior influência, o maior estímulo que nós recebemos vem da matéria. Então é algo que faz parte da nossa natureza. E quando chegarmos no mundo espiritual, certamente nós também continuaremos com esses hábitos, com essas práticas. Né? Tanto que aquela fase de adaptação no mundo espiritual ainda é muito trabalhosa, porque nós no mundo espiritual queremos continuar vivendo como nós vivíamos aqui. Porque psicologicamente nós estamos muito ligados aqui ao mundo físico ainda. Mas é importante que aos poucos, através desse estudo que nós comentamos, é de nós nos aprofundarmos cada vez mais nessa realidade espiritual, de nós termos essa consciência de que somos espíritos imortais, mas estamos encarnados, mas nós não fazemos parte da matéria. Nós estamos aqui interagindo com ela temporariamente e a nossa realidade é espiritual. Então, tudo que nós vemos, né, a gente vai ter, por exemplo, aqui agora, amanhã teremos a comemoração do Corpus Christi, que é uma comemoração cristã, que foi introduzida pela Igreja Católica e também praticada, né, pelas igrejas evangélicas, e para os demais somente aproveitam o feriado para passear, para descansar e tudo mais. Nas reportagens dessa semana que mostravam as tradições das práticas católicas espalhadas aqui por São Paulo, por outras regiões do Brasil, começam, por exemplo, aquele tapete que é decorado, tão belo, né? De serragens, de areia, de outros tipos de substâncias e tal, e mostra, né, a procissão passando por cima, os religiosos com suas vestimentas, segurando seus estandartes, fazendo as suas preces. Então isso aí é muito concreto ainda dentro de nós, né? Não há como nós nos livrarmos disso tão cedo. E quando você vai para o Espiritismo, a sua consciência vai para o Espiritismo, mas o seu inconsciente ainda traz os resquícios do passado. Então, na verdade, assim, aos poucos que nós vamos tentando dissipar essas ideias e lembrando, né, que a forma tem muito pouco valor do que a essência, como o próprio Kardec coloca, os espíritos colocam no Livro dos Espíritos. Então, para lidar com isso, conforme a gente sempre comenta, é importantíssimo que a gente tenha essa tolerância, a compreensão de que as pessoas ainda vivem em função dessa forma exterior de expressar a fé, de compreender que cada um tem ali teve uma educação espiritual, uma educação religiosa muito específica. Ainda as pessoas ainda cultuam os livros que são considerados sagrados, cultuam ainda as imagens, né? Muitas vezes não é uma imagem de uma estátua, como acontece, por exemplo, no catolicismo, mas algumas vezes é um quadro. Então as pessoas têm a sua devoção. E o Espiritismo, na verdade, como a gente já comentou, o Espiritismo tem muito pouca preocupação com relação a isso, de fazer com que as pessoas deixem suas práticas, porque é uma obrigação de todo espírita fazer isso. Não é? Já comentamos isso, insistimos sobre isso, e Kardec lembra sempre, né, ele trouxe isso na Viagem Espírita de 1862, quando ele fala assim que não importa qual a religião que você tenha, porque o Espiritismo ele veio te trazer uma instrução filosófica a respeito da sua realidade espiritual. Ele não vem interferir com suas práticas. As práticas, elas vão, com o tempo, com o esclarecimento que a pessoa vai adquirindo, ele vai deixando de lado naturalmente. Então o casamento, que é um ritual, as roupas, os objetos, tradições, etc. e tal, isso aí com o tempo a gente vai. Como eu falei para vocês, né, quando eu comecei no Espiritismo, eu ainda tinha aquela ideia de que você, por exemplo, pensar numa igreja, você tem que ter aquele medo da igreja, aquele receio de qualquer coisa dentro da igreja. De repente eu comecei, com o passar do tempo, entrando numa igreja e vendo como uma estrutura física onde as pessoas professam sua fé. Apenas isso. Não é um local místico, um local secreto, um local cheio de mistérios e tal, né? Então, a gente vai mudando a nossa concepção conforme a gente vai estudando, né? Então, o importante é que, com o tempo, que a gente, com a convivência com pessoas que ainda têm essas práticas, que a gente tenha essa tolerância, mas que a gente procure, né, inserir essa semente do esclarecimento de uma forma muito amigável, porque do contrário a gente simplesmente vai violar a fé das pessoas. E quando a gente viola a fé das pessoas, a gente entra num choque muito profundo, num choque muito grave. Né? Então é dessa forma que a gente vê. Então o que tem de mais um espírita fazer isso? Não tem nada de mais, só que ele está preso numa prática que já não tem mais sentido. Mas o espiritismo para ele é algo que pode ser recente, é algo que pode ser
já uma prática muito antiga, então cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu entendimento. O importante é que a gente faça, né, essa mistura entre essa harmonização, digamos assim, entre aquilo que a gente acredita, aquilo que o outro acredita, porque o mais importante de tudo é buscar o objetivo final. Né? Para que as pessoas se organizam, para que as pessoas se juntam? Elas se juntam para poder falar sobre suas evoluções, ótimo, vamos falar sobre isso. Então, em segundo plano, ficaria a prática. Né? Mas assim, aos poucos, ela vai sendo, digamos assim, ela vai sendo consertada, ela vai sendo reorganizada de um modo mais correto. Né? Vamos lá então, mais uma pergunta. Enquanto você escreve, pois é, né? Escreve então para nós que a gente vai falando sobre isso aqui conforme você escreve. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar você, dona de mim. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho só minha tela aqui, que teve uma parte da sua pergunta que ficou lá para cima. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Então o espírito gosta de receber uma vela acesa, já que quando encarnado ele tem o hábito de... Exatamente. Tá? Então aquilo que a gente já colocou em outro estudo nosso, quando a gente fala sobre hábitos, tradições, costumes, crenças, isso é algo que acompanha o espírito pela sua vida. Então, na verdade, é ele que vai modificando o seu modo de pensar de acordo com a educação que ele recebe. Então, quem fala muito sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda, num dos seus livros, se eu não me engano, Bastidores da Obsessão, ou eu acho que é Bastidores da Obsessão, se eu não me engano, ele comenta que ele passava em frente a uma igreja, aqui no plano físico, como encarnado, como desencarnado, fazendo ali o seu trabalho, e ele viu assim um aglomerado de espíritos na porta da igreja, dando horário para começar a missa. O que significa isso? Que os espíritos continuam ainda alimentando as suas próprias crenças. E quem falou sobre isso também foi o próprio arcebispo, me esqueci o nome dele, de Olinda, como é que chama? Me ajuda, gente. É o Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara também, quando ele, através da psicografia, que ele transmitiu ali as suas ideias, o médium, na entrevista que fez com ele, perguntou assim: quer dizer então que a partir de agora o senhor começa a ver o espiritismo com outros olhos? Quer dizer que a partir de agora o senhor praticamente se torna um espírita? Ele falou: não, eu continuo sendo católico, eu continuo auxiliando nas tarefas, no desenvolvimento do catolicismo, para levar para as pessoas o consolo, o conforto. Então, uma vela, se uma pessoa se sente na escuridão, e a gente já viu vários depoimentos de espíritos que, depois de desencarnados, por passarem por esse processo de perturbação, eles não conseguem, eles se veem no escuro. Em casas espíritas, por exemplo, daquelas psicografias que eu já trouxe para vocês, das reuniões mediúnicas, os espíritos diziam assim: onde está a janela que eu quero sair, está muito escuro para mim aqui, dentro da sala de estudos mediúnicos. Né? Então, no momento em que você eleva o pensamento a ele, você acende uma vela, é como se ele entrasse em sintonia com você e começasse a ver a claridade. Então, depende do que? Da crença que ele tem, depende daquilo que ele acredita, do seu estado psíquico, da sua realidade no mundo espiritual. É assim que a gente vê que nas velas que as pessoas acendem, você vai a um cemitério e tem lá o velário, onde você acende uma vela pelos desencarnados e tudo mais. Isso faz muito bem para eles, porque eles ainda estão em sintonia com essas crenças, eles ainda praticam, né, essas tradições. Então por isso que a gente vê que você fazer uma oração, você fazer uma leitura, você acender uma vela, você fazer isso, dependendo da crença que ele tem, isso pode ser absolutamente saudável. Agora, para nós que somos espíritas, a gente faz a nossa prece, levando junto dela a nossa mensagem de esclarecimento, para que esse espírito possa olhar à volta dele, porque ele fica tão desorientado, para a gente ter uma ideia de como as coisas são, ele fica tão desorientado que ele está envolvido por espíritos tentando ajudá-lo e ele não percebe isso. Porque na visão dele é como se ele tivesse assim, como se você estivesse falando com alguém que tivesse completamente fora do ar, prestando atenção em outra coisa. Você está falando com as paredes. Então, no caso do espírito, como tudo à volta dele diz respeito ao pensamento, se o pensamento dele estiver concentrado em alguma coisa, ele não consegue perceber nada do que tem à volta. É aí que a prece faz com que ele seja chamado de volta à realidade para perceber aquilo.
De repente as coisas começam a clarear em volta dele e ele percebe uma estrutura, ele percebe então onde ele está, uma casa, ele percebe as pessoas que estão à sua volta, mas somente depois que ele começa a ter consciência da sua realidade. Então essas práticas que as pessoas fazem, não precisa acender vela nenhuma, não, que o espírito sabe qual é a realidade dele. Muitas vezes ele não sabe. Dependendo da crença que ele tem, ele vai ficar esperando que alguém faça alguma coisa por ele. Assim como tem espíritos que esperam a visita no dia de finados lá no cemitério. Ele não se deu conta que cemitério não é lugar de encontro. Cemitério é lugar de sepultar o corpo físico, mas ele é um espírito liberto. Mas ele está tão preso nessa realidade que ele não consegue imaginar que se ele for à casa do familiar, o familiar não vai perceber onde ele está. Então, pensa sempre assim. Toda a realidade, toda a nossa realidade, ela existe dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento. Então aquilo que eu acredito é aquilo que é real para mim. Quando eu desencarno, o pensamento me acompanha, porque o pensamento é um atributo do espírito, é um atributo da mente. Então, assim, aquilo que eu acredito é aquilo que é verdade, é aquilo que é real. Tanto que é assim que são muitos os espíritos vestidos com roupas religiosas que aparecem nas reuniões mediúnicas, trazendo ali uma mensagem de esclarecimento, uma mensagem de conforto e tudo mais, né? Legal, dona Edmir. É bom saber que a gente consegue então trazer assim uma explicação, mas é sempre o que eu falei para vocês, é tudo questão de lógica, né? De repente eu falo alguma coisa que é uma crença pessoal que eu tenho e que pode não sair da realidade, que vocês têm uma visão diferente. Então a gente vai sempre buscando respostas conjuntas, né? Isso que é fundamental. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que o Brás colocou, deixa eu ver o que você escreveu, Brás. Já leio o que você escreveu, Fernando, só um instantinho. Cadê você? Perguntaram a Chico Xavier por que dele ser espírita e ter uma imagem da santa em sua cabeceira de cama, né, que você tinha colocado. E ele colocou aqui, né, a resposta dele, né, você que não sabe, né, quando oro perto dela, aparece um grande clarão. O que a gente tem que pensar também, Brás, a respeito disso, né, que aliás era até uma questão que a gente deve analisar, é que o mundo espiritual, existem 3 elementos do universo, a gente sabe sobre isso. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos um esclarecimento maior sobre isso. E fundamental, não é porque o Espiritismo disse, é porque a lógica nos leva a essa conclusão. Nós temos 3 elementos no universo: Deus, a matéria e o espírito. Isso a gente sabe. Deus, a inteligência suprema, a matéria, tudo aquilo que não tem vida própria, e o espírito, que é o princípio inteligente do universo. Quando nós falamos sobre espíritos, que é o que interessa para nós temos espíritos nas mais variadas graduações, nas mais variadas elevações. Então, independente da crença que ele tenha, se ele é uma entidade do candomblé, se ele é um santo católico, se ele é um profeta muçulmano, se ele é um deus hindu, não importa. O que importa é que ele é um espírito. E o espírito a gente começa a analisar pela sua elevação intelectual e pela sua elevação moral, independente da atividade que ele realize. Se ele faz alguma coisa boa, é porque ele é um bom espírito. Se ele faz alguma coisa ruim, é porque ele é um espírito inferior. Agora, não importa o que ele está vestindo, qual é o nome que ele utiliza, qual é a religião que ele frequenta, não importa. No caso do Chico Xavier, por exemplo, quando ele coloca uma imagem de Nossa Senhora no quarto dele, na verdade ele não está evocando a santa, ele está evocando aquele espírito. E a envergadura, a grandiosidade, a pureza que aquele espírito representa e que é legítimo, porque foi uma conquista que aquele espírito teve pela sua própria elevação. Então eu poderia colocar a foto da minha avó que desencarnou, posso colocar a foto de Mahatma Gandhi, eu posso colocar a foto de uma entidade, de uma divindade do candomblé, eu posso colocar a foto de Nossa Senhora. Na verdade eu estou entrando em sintonia com o espírito e não com o rótulo que ele possui. E quando a gente fala em devoção, exatamente, devoção significa sentimento. Só que muitas vezes a gente fica muito preocupado com a forma. Só que quando a gente fala em crença, quando a gente fala em fé, a gente entra num campo muito subjetivo. O que significa isso? Que cada um tem uma forma muito particular, muito individual de se relacionar com o mundo espiritual.
Assim como as religiões. Então, por exemplo, eu sou melhor que algum católico, eu sou melhor do que algum evangélico, eu sou melhor do que algum muçulmano. Eu não sou melhor, na verdade, eu me relaciono com o mundo espiritual através daquilo que o espiritismo me instrui. E ele se relaciona do jeito que ele se instrui. Quando a gente fala que nós somos o pensamento e que tudo gira em torno disso, a gente procura buscar aquilo que é mais lógico. Só que nem tudo aquilo que é mais lógico é realmente aquilo que é mais afetivo. Então cada pessoa conversa com o mundo espiritual da forma que lhe convém. Quanto mais presos às práticas materializadas, menos distante da nossa realidade espiritual nós nos encontramos. Isso é um fato. Então a doutrina espírita procura dizer para nós, se desprenda de tudo aquilo que é ritual, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é prático, e tenha consciência de que você é um espírito. Para que quando você chegar no mundo espiritual, você já chegue liberto de todas as amarras que as tradições físicas, tradições dos encarnados impõem. Né? Então é assim que a gente observa. Então eu vejo um quadro, alguém está dizendo assim, está rezando na frente de um santo. Na verdade ele está entrando em sintonia com o espírito. Eu posso evocar o meu anjo protetor, como eu posso evocar um santo. Que na verdade esse santo representa um espírito desencarnado que teve ali a sua elevação, que teve os seus méritos, ele vai me dar assistência de acordo com a possibilidade dele. E se ele não tiver possibilidade de atender a todos os pedidos, cada espírito particular, cada anjo protetor vai estar ali dando assessoria. As pessoas vão, por exemplo, em dias de santos de devoção. Vamos lá, São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis. Aqui em São Paulo a gente tem uma... exatamente, Brás, exatamente. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é a libertação da dor, do sofrimento, do apego, da materialização, tudo isso. Né? Então, quando você pega aqui em São Paulo o Santuário de São Judas, lá no bairro São Judas, na zona sul de São Paulo, quando chega na data desse santo, é todo mundo fazendo fila. Né? Foi ontem o dia dele, Maria Lúcia? Eu não sabia. Eu não cheguei a ver uma reportagem sobre isso, então. Então a gente vê assim, aquelas pessoas com filas enormes, participando de missas de hora em hora, ainda por cima, e todo mundo fazendo os pedidos para dívidas, para doenças, para problemas particulares e tudo mais. E na verdade os seus espíritos particulares... Pois é, olha, esqueci de fazer a minha fezinha, né, Silvia? Então os espíritos particulares estão ali dando assistência, porque na verdade não importa a quem você faz a sua prece. O que importa é a partir do momento em que você entra em sintonia com o mundo espiritual, você começa a receber todos os benefícios que pode te envolver. Pelo que a Maria Lúcia falou, foi São Judas Tadeu, Dudu. Tá, mas como eu não sei a data do santo, então é assim que a gente vê essa relação com o mundo espiritual. Né? É 28 de outubro? Então, Maria Lúcia, confere para nós então qual foi o santo de ontem. Por gentileza. Deixa eu voltar aqui em cima, o Fernando colocou lá em cima, né? Seria o caso de perguntar aos espíritos o que seria melhor estudar hoje, o Evangelho ou o Livro dos Espíritos? Já estudamos, né? E preciso estudar mais, eu sei, né? E o que seria preciso estudar mais, tipo psicologia, se bem que muitos não conseguem nem cumprir os 10 mandamentos, né? Nem a lei do amor, para melhorar um pouco, um pouco, né? Imagina em falar em se estudar. Eu já contei para vocês, Fernando, que nessas minhas pesquisas eu consulto, né? Só um pouquinho aqui, só arrumar minha tela, pessoal, só um instantinho. Quando eu estou com alguma dúvida, 28, né? Agora foi oficial. Todo dia 28, né? Ah, tá legal. O Armando lembrou aqui então que todo dia 28 é comemorado São Judas. É que o desespero é tão grande, né, Armando, que já não dá mais uma vez por ano. Então eles pegam todo dia 28 agora. E daqui a pouco eles começam a pegar assim, os divisores do 28 para poder facilitar para ficar semanal, né? Então vamos ver, o desespero do pessoal é tanto que acaba chegando assim, né? Bom, então, Fernando, nessas pesquisas que eu fiz, eu conversei com os espíritos. Eu mandei aquelas perguntas que vocês já tiveram acesso aqui sobre os animais, que eu queria saber, né, como acontece o resgate dos animais, como acontece isso, como acontece aquilo e tal. Aí eu mandei para 3 médiums diferentes, e um desses médiums, da dona Dauni, que inclusive ela é escritora, né, ela escreve livros espíritas, e ela então faz a sua reunião particular em casa, né, isso aqui é bacana, então ela faz ali a evocação dos espíritos amigos dela, então ela tem essas respostas. Então eu mandei uma cartinha para ela, ela me respondeu depois, mandou pelo correio. E eu perguntei sobre essa questão dos animais. Aí eu falei para vocês que eu levei um esfrega, né, que
Eu perguntei para ele sobre isso, ele falou assim: filho, se importe mais com a dor das pessoas. Né? Porque ele deu uma resumida rapidamente naquilo que eu perguntei, mas ele falou principalmente isso, né? Se concentra mais em prestar assistência para aqueles que precisam, observe a aflição das pessoas, não fica, em outras palavras, bem carinhosas, é assim, não fica desperdiçando tempo fazendo pergunta desse tipo, porque o seu trabalho, né, deve ser voltado para a assistência, não o meu trabalho, o meu, André, né, mas o nosso trabalho de um modo geral, o nosso trabalho como espíritas, como pessoas estudiosas, como pessoas mais esclarecidas e tal. Então, na verdade, assim, quando a gente fala sobre o estudo que a gente deve desenvolver o nosso intelecto, sem dúvida nenhuma. Mas a gente deve desenvolver também os nossos valores. E o Evangelho tem exatamente essa proposta de trazer para nós esclarecimento de moralidade, de espiritualização, enquanto que o Livro dos Espíritos, dentro de alguma das suas partes, de algumas sessões, traz para nós esclarecimento sobre essa realidade. Então os dois são importantes. A gente deve sempre nos desenvolver nesses dois aspectos. Eu tenho que buscar o esclarecimento, mas eu tenho que ter consciência que eu também preciso me melhorar como pessoa, como espírito que eu sou. Então, simplesmente vai ser assim, quando você fala com o espírito, conversando com o doutor, me esqueci o nome dele, que é o mentor do Centro Espírita Leão Denis, gente, qual é o nome dele? Me esqueci. É o doutor... Me ajuda. Dr. Herman, obrigado, Cindizinha. Conversando com o Dr. Herman no Rio de Janeiro, quando eu estive lá, falando com ele, a primeira coisa que ele perguntou é assim: você estuda a doutrina? Eu falei para ele: estudo o Livro dos Espíritos, estudava o Evangelho na época. Ele falou: então tá bom. Porque a primeira coisa que você faz quando você apresenta um problema é: você está estudando? Porque ele não passa uma receita. Então, na verdade, o receituário que ele me propôs foi exatamente isso: o estudo da doutrina espírita, lê tal livro, lê o outro livro, não sei o quê. Então, a prescrição para nós é leitura, estudo, esclarecimento. E para aqueles casos em que há uma desarmonia orgânica, assim, ele faz um tratamento de passe, de evangelização e tudo mais, né? Então, na verdade, eles trazem para nós, eles apresentam para nós assim o estudo de um modo geral. Agora, se por acaso você fica muito focado, esse é um problema que o espiritismo tem, o problema que os espíritas têm, de muitas vezes a gente estudar aquilo que a gente gosta, não aquilo que a gente precisa. Então, se você falar de mediunidade e de Livro dos Espíritos, tem um punhado de gente estudando. Se você falar de livro do Evangelho, tem um punhado de gente estudando. Só que muita gente só estuda o Evangelho. Ele não se esclarece, por exemplo, no Livro dos Espíritos, para acabar com as práticas religiosas que ele ainda continua adotando, para as crenças que ele ainda continua levando. Porque, na verdade, é assim: eu estudo moralidade. Eu sou caridoso, sou generoso, mas a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma prece é pegar meu terço e ficar de joelho. Por que isso tudo? Porque eu não estudo o aspecto científico da doutrina. Enquanto que outros que estudam a parte científica, ele não faz nada disso. Em compensação, ele é uma pessoa egoísta, uma pessoa crítica, é uma pessoa intolerante. Então a gente vê que tanto o aprendizado como a moralidade, elas devem se desenvolver, pois é, né, Ju? Devem se desenvolver assim em equilíbrio. Então você tem que buscar o conhecimento, mas você tem que focar principalmente na sua melhoria moral, na sua transformação moral. Porque do contrário, você vai ser uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito culta, uma pessoa muito conhecedora. Mas, em compensação, você vai viver o vazio ali da sua... Só um instantinho, pessoal. Né? Você vai viver ali aquele vazio do seu conhecimento. Porque isso não vai te proporcionar nada de transformação. Né? Deixa eu ver aqui, o Armando colocou, né, como eu já falei, morei atrás do centro, eu lembrei, exatamente, né, atrás do Centro Espírita União, onde o Chico ia pelo menos 2 vezes por ano, no bairro São Judas. Né? Lá o Centro Espírita União, né, que é a dona Nena Galves, que é a presidente do Centro Espírita, do lado do centro, né, ela era muito amiga íntima do Chico Xavier. E todas as vezes que ele via para São Paulo, ele ficava hospedado na casa dela. Né? Então, assim, então, de São Judas você está sabendo de tudo, né, Armando? Vamos lá, lá em cima a Cindizinha colocou, né, como quando a gente vê a fotografia de alguém, o lembre da saudade, né, que é o caso da mentalização em cima de um objeto, em cima de algo que possa nos ajudar na nossa mentalização. Então tem pessoas que fazem assim: olha, eu só consigo fazer uma prece se eu tiver uma vela acesa na frente. Não tem problema, é o modo como ela se concentra, é o modo como ela foca
né, a atenção dela. Deixa eu ver o que vocês colocaram mais aqui. Então tem gente que faz em cima de um livro. Tem gente que, para vocês terem uma ideia, tem espírita que para fazer prece tem que ter o Evangelho segundo o Espiritismo na frente dele. E só consegue fazer prece também se tiver um copo d'água para tomar depois. Isso é errado? Não é errado. É a forma como ele entra em sintonia com o mundo espiritual. Assim como eu não posso chegar num restaurante e obrigar ele a comer aquilo que eu gosto e dizer que aquilo que ele gosta não é verdade, eu não posso dizer para ele que a forma como ele se relaciona com o mundo espiritual está errada e o meu jeito está certo. Né? Como eu falei para vocês, é subjetivo, cada um sabe exatamente. Eu gosto de uma música em especial, eu gosto de um estilo de filme em especial, eu gosto de um time de futebol em especial, e eu gosto de falar com Deus de um jeito especial. Né? Então, exatamente, eu comentei com vocês já, eu sempre gosto de falar sobre esse filme, chamado Tenha Fé, que é uma comedinha romântica, meio água com açúcar, meio sessão da tarde, mas tem ali uma passagem do sermão, que o padre, né, que é um dos personagens do filme, ele fala para as pessoas assim, tudo aquilo que você sabe sobre a sua religião é conhecimento que você tem. Então eu posso perguntar para você quais são os 10 mandamentos, quais são os pecados capitais, quais são os livros principais da sua religião, você pode tirar nota 10 como estudante. Agora quando eu falar de fé, aí fé você não pode falar nada, porque cada um tem a sua fé e você não tem o direito de violar a fé de ninguém. E é exatamente assim que nós espíritas temos que aprender. Porque quando a gente começa a se aprofundar demais nesse lado racional, a gente começa a achar que todo mundo está errado e que a gente está certo. E na verdade todo mundo está certo. Muitas vezes aquele que vai ficar de joelho rezando, segurando um terço, vai ter uma recepção muito mais feliz no mundo espiritual do que a gente que fica estudando o tempo todo essa parte técnica do espiritismo. Né? Pois é, Cindizinha. Eu acho aquele filme fantástico. Porque mostra assim uma harmonia entre crenças, né? Porque tem um rabino e tem um padre, eles são amigos de infância. Eles se adoram, eles participam, o rabino vai na missa, o padre vai lá na reunião dele na sinagoga, né? E tudo isso falando sobre conflitos pessoais, conflitos humanos. Esse filme é fantástico de estudar, de se assistir, eu acho muito legal. Né? Exatamente, se você não tem a prática moral daquilo que você estuda, acabou. É o Ben Affleck, o Ben Stiller, né? O Ben Stiller, Edward Norton, e eu esqueci o nome da mocinha. Deixa eu ver aqui, né? Isso, né? Se respeita, né? Convive super bem apesar das crenças diversas. Né? Eu acho legal. Chama Tenha Fé. Tá? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que vocês perguntaram. Deixa eu ver se por acaso. Deixa eu ver aqui em cima se eu perdi alguma coisa daquilo que vocês colocaram. Eu perdi alguma coisa que vocês perguntaram, gente? Se eu perdi, por favor, escreva de novo aqui, porque senão eu acabo me enrolando. Vamos lá, a próxima pergunta. O que mais que vocês querem colocar? Vamos lá, meus amigos. Olá, Maria Angélica. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dúvida? Algum questionamento? Sem perguntas? Sem dúvidas? Não vi ainda, Dudu. Documentário sobre a morte de Dimas. Não cheguei a ver, não. Ninguém mais tem pergunta? Ninguém mais tem dúvida? Comecei a ver e dormi, Fernando. Preciso ver depois com calma. Não foi verificado se a glândula pineal de Chico era maior ou menor. Não, porque não houve isso. Uma pergunta interessante, o Fernando. Porque é exatamente aquilo que nós pensávamos, né, sobre o entendimento, a visão que nós temos a respeito do corpo físico, por exemplo. Então, quando o Chico desencarnou, inclusive as pessoas até questionavam, né, ele não vai doar os órgãos dele, né, afinal de contas ele é um espírita, ele é uma referência. E quando ele é uma referência, ele precisa mostrar para as pessoas e tal. Ele falou assim, não, quando eu desencarnar, eu vou levar meu corpo do jeito que ele está, porque é um direito que eu tenho.
E as pessoas começaram a ficar meio ressabiadas, né? Será que ele disse isso mesmo? Por que será que ele disse isso? Por que ele não doou o corpo dele e tal? Então, na verdade, quando ele desencarnou, o corpo dele, na verdade, para nós era quase que uma referência. E sendo uma referência, dificilmente as pessoas permitiriam que isso acontecesse. Seria como se, apesar de nós sermos espíritas e tudo mais, o respeito que ele tinha era tão grande das pessoas, né, o carinho e tudo mais, que certamente seria assim, uma agressão praticamente à comunidade espírita se o corpo dele fosse submetido a uma experiência de laboratório, né? Então, mesmo que isso não tivesse importância nenhuma, isso não deixa de ser uma referência, não deixa de ser uma forma que as pessoas têm de dirigir o afeto, o carinho para ele, né? Então acabou não sendo feita nenhuma experiência a esse respeito, né? Então o corpo dele, da forma como ele desencarnou, ele foi sepultado e assim ficou, né? Deixa eu ver aqui, André perguntou, né, as civilizações que vieram de Capela, desapareceram algumas, por quê? Vamos falar primeiro sobre essa questão de Capela. Como eu falo para vocês, Capela é um sistema solar na constelação, né, do Cocheiro, que é uma constelação também, né, de Capela. E aí então muita gente fala, né, que os espíritos vieram de lá, que lá foi o ponto de origem e tudo mais. Então, na verdade, assim, eu não me importo, né, com essa questão de onde eles vieram. Kardec falou sobre essa migração de espíritos lá no final do livro A Gênese, sem dar nenhum tipo de denominação. E aí outros falaram que vieram de um lugar, vieram de outro, então isso não importa a origem dele. Mas do momento em que eles chegaram aqui, esses espíritos que vieram migrados e começaram a participar e a desenvolver determinadas civilizações, como os espíritos falam no próprio livro dos Espíritos sobre a lei da evolução, né, sobre a lei da evolução, fala que as civilizações vão se transformando exatamente pelas características que elas têm. Então, se você falar a civilização egípcia, ela tinha sua força, ela tinha o seu poder, mas ao mesmo tempo ela foi subjugada por outros povos. A gente fala sobre os sumérios, que foram considerados a primeira civilização do nosso planeta, né? Os sumérios, eles viveram ali onde hoje é o Irã, o Iraque. Inclusive a própria passagem de Adão e Eva, que foi lá no Iraque, né, naquela região do Tigres, do rio Eufrates, ali é mencionado no Antigo Testamento, naquela passagem. Então, o que a gente hoje vê do Iraque é exatamente o que era o paraíso perdido lá na Bíblia. E os sumérios viviam naquela região. Então a gente pode entender assim, que os sumérios chegaram, formaram aquela civilização e depois de um tempo desapareceram. Desapareceram porque, na verdade, elas se transformaram, receberam outros nomes. Se a gente pegar hoje nas civilizações pré-colombianas aqui na América, nas Américas de um modo geral, os incas, os astecas e os maias, você pensa assim, bom, eles desapareceram. Só que, na verdade, as descendências indígenas continuam presentes. Você vai no Peru, você vai na Bolívia, você encontra pessoas com descendência indígena, você vai na América Central, você encontra isso, você vai no México, você encontra, né, a própria fisionomia dos latinos, de um modo geral, tem essa característica indígena. Então, na verdade, eles mudaram de nome, mudaram de local, porque, afinal de contas, você desenvolver uma sociedade no meio de uma montanha é muito difícil. Então, na verdade, eles migraram para regiões mais baixas, embora isso ainda seja um mistério, e começaram a se desenvolver de outra forma. Então eles mudaram de nome, mudaram de tradições, mudaram de estruturas de existencial. Agora, os espíritos que estavam ali, alguns deles, porque na verdade a proposta era assim, que você será, como acontece hoje, né? Os espíritos falam sobre isso, né? Falam sobre isso. Assim como o Brasil já mudou, outras cidades, né, já mudaram e tudo mais. Então, nós pegamos assim os espíritos. A proposta é que aqueles espíritos que migraram, que imigraram desses mundos mais avançados, por serem exilados, por não terem condições de acompanharem aquela evolução, eles vieram para cá, por exemplo, ou eles foram para mundos menos avançados, não de forma definitiva, mas de forma temporária, até que eles possam de novo reconquistar o direito de acompanhar aquele desenvolvimento.
Agora, quantas encarnações eles ficaram, como por exemplo 5 encarnações, 10 encarnações, no período em que eles estão aqui no planeta, por exemplo, no período que eles estiveram aqui, eles deram a contribuição dele. Inicialmente, dentro dos valores que eles tinham, que era ainda, se eles foram exilados, era exatamente porque eles não tinham ainda valores bem desenvolvidos, né? Mas chegaram aqui, começaram a trabalhar, começaram a ajudar no desenvolvimento da nossa tecnologia, da nossa justiça, da nossa educação, porque pior que ele fosse para aquele mundo, para o nosso ele era superior. Imagina, por exemplo, aqui um espírito que é um traficante de drogas, que é assim, um traficante bem daqueles assim que realmente não merecem estar na nossa sociedade. Eles são levados para uma outra sociedade. Eles levam, na verdade, essa ambição, essa ganância que eles têm. Mas junto disso, eles levam também a estrutura que eles vivem. Então eles vão chegar num lugar completamente caótico, completamente desestruturado, eles vão impor a força dele e começar a instituir leis, formas de governo, desenvolver novas tecnologias, porque eles já conhecem isso. E é o sofrimento que vai fazer com que eles comecem a modificar a personalidade que eles têm. Até que chega um ponto em que ele alcança determinada evolução, em que ele já não tem mais necessidade de continuar existindo aqui nesse nosso mundo. Então a gente fala sobre corruptos, sobre combatentes, sobre traficantes, sobre médicos, cientistas, que não têm compatibilidade de viver aqui, mas eles têm o conhecimento deles. Quer melhor administrador do que um traficante? Que ele consegue recrutar um exército, consegue dominar um morro, consegue controlar uma sociedade, uma comunidade, consegue administrar, distribuir aquilo que ele faz. Aí ele vai para o mundo mais primitivo, não tem contato com isso tudo, mas ele começa a ajudar nesse desenvolvimento. Quando ele desperta para a realidade, ele alcança aquela condição de mais elevação, ele volta como um espírito reformado, porque na verdade esse exílio é para ele um reformatório. Então essas sociedades antigas, elas foram mudando com o passar do tempo, como tantas outras foram mudando. Se nós pegarmos, por exemplo, agora saindo pegamos os sumérios, pegamos os egípcios, falamos dos pré-colombianos, a gente pode falar, por exemplo, dos druidas, que eram aquelas religiões, que era aquela sociedade, aquela comunidade mística da qual Kardec fez parte, e tantos outros também, mas que com o passar do tempo foram assimilados por nova cultura, por novas culturas, foram adquirindo novos hábitos, foram mudando de nome, os espíritos encarnando em outros locais, e elas desapareceram. Mas na verdade desapareceu o quê? Aquela estrutura que tinha antes. Mas que na verdade os espíritos continuavam encarnando, levando aquela mesma cultura. Tanto é assim que a gente lembra que, levando em consideração que Kardec era um desses espíritos que viviam naquela região, o conhecimento dele continuou se desenvolvendo e se difundindo para formar aquilo que hoje nós compreendemos, nós conhecemos. Então nós temos a ideia, por exemplo, de Atlântida, que é ainda um mito, né? A gente não tem certeza se isso existiu ou não. Atlântida, Lemúria, esses povos, né, dos chineses na China, em determinada região, na Europa, em determinada região, na África, na América, em todos os locais assim surgiram esses focos de desenvolvimento, né, mas que tinha ali seu tempo, né, assim como as religiões. Leon Denis fala sobre isso no livro Depois da Morte, no primeiro capítulo, lembrando das religiões antigas, que muitas religiões acabaram desaparecendo e surgiram novas. Na verdade, foram essas religiões que foram se modificando. Hoje o Espiritismo é uma filosofia espiritualista que para nós é muito nova. E daqui a 1000 anos, será que vai existir o Espiritismo? Ou vai existir uma nova religião que se desenvolveu a partir dos princípios do Espiritismo? Como é que será que isso vai se desenvolver com o passar do tempo? É só o tempo mesmo. A gente tinha cultura, por exemplo, dos egípcios, que falava sobre... tem até o livro dos mortos dos egípcios que fala sobre isso, né, que eles precisam de ser encaminhados no plano espiritual para depois encontrarem de novo o seu corpo que foi embalsamado e tal. Isso aí desapareceu e veio uma coisa nova. Para nós hoje isso aí é uma infantilidade. Para eles era uma realidade. Hoje para nós a doutrina espírita é uma realidade. E para os espíritos mais elevados? Eles estão olhando para nós, vendo ali aquele bando de crianças engatinhando.
Né? Estariam esses fatos já previstos pelo contínuo histórico? Mas uma pergunta muito legal, porque, na verdade, a gente vê que o livre-arbítrio é determinante. Né? Eu já comentei com vocês sobre isso. É uma viagem mental que eu acabo fazendo, pensando assim, partindo do princípio de que existem outros mundos povoados, espalhados aí pelo universo afora, segundo a informação dos espíritos, né? E o que a gente procura especular, procura compreender, cada mundo teve a sua história. Será que por acaso a gente vai ter a mesma história, as mesmas guerras, as mesmas personalidades, as mesmas direções, o mesmo tempo? Será que cada mundo teve o seu próprio tempo? Não teve, porque na verdade o livre-arbítrio de cada sociedade direcionou para um caminho. Então, na verdade, o que os espíritos conseguem antecipar é onde a gente vai chegar, por aquilo que a gente apresenta hoje. Mas dizer assim que está tudo pré-programado, certamente que não. A doutrina espírita ela estava programada para vir, mas a pergunta que se faz é: qual será exatamente a recepção que ela vai dar? Qual será exatamente ali a forma como ela vai se apresentar no futuro? Como é que será que nós vamos receber? O Espiritismo apareceu na França. Será que estava previsto que ia acabar na França e vir para o Brasil? Ou eles tinham ali aquele plano B, plano C e tal, né? Então, nós somos assim direcionados, mas na verdade essa intuição não é uma imposição. Mas certamente pela força das circunstâncias, das experiências, dos eventos, das influências que nós recebemos, tudo isso vai surgindo. A gente fica se perguntando, será que Jesus, na época em que ele planejou instituir no nosso planeta a filosofia cristã, ele previa que ela ia tomar essa direção? Passar, por exemplo, por aquela fase de perseguição inicial dos cristãos primitivos, depois que a religião foi instituída, vira a perseguição da Inquisição, depois a separação vinda, por exemplo, pelos protestantes na reforma religiosa, depois essa nova forma de adotar, de viver a religião. Então, na verdade, assim, o final todo mundo sabe. É a felicidade, é a pureza, é o esclarecimento, é o amor e tudo mais. Agora, a forma como vai chegar até lá, de repente eles têm assim uma ideia da direção. Agora, quais são as curvas que cada história vai tomar, aí já é algo que eles só podem deduzir pela forma como nós nos comportamos. Agora, dizer que vai ser desse jeito, eu acredito que não. Porque o livre-arbítrio é exatamente isso, ele é imprevisto. Então, por mais que seja maior que seja a influência, há esse imprevisto. Né? Deixa eu ver aqui que foi colocado. Só um instantinho, Dudu, que eu já leio o seu. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ler aqui que o Acerfal colocou para nós. Pergunta, deixa eu ver aqui, né? Gostaria que você me desse uma orientação. Tá, isso aqui que você está colocando, Acerfal, é para falar na sala? Ou você quer que a gente converse depois disso, depois do estudo? O que você acha? Fala para mim. Enquanto isso, o Dudu colocou ali, né? Eu leio, releio. Depende de você. Tá, mas eu falo na sala, não tem problema, que isso aqui é bem tranquilinho. Eu leio e releio, eu acho que a minha dislexia de leitura não faz entender bem, né? Mas a diferença entre letargia e catalepsia, mesmo estando no livro dos Espíritos, não consigo ainda ver a diferença. Né? A letargia, ela é uma paralisia local, ela não é total. Tá? Então, no caso da catalepsia, a pessoa fica completamente adormecida. Ela fica completamente inconsciente. Já a letargia é aquela história assim, ó, levanta o seu braço. Agora você não vai conseguir mais baixar seu braço. E o braço da pessoa fica levantado, como se fosse um efeito de hipnose. Tá? Só que a gente não sabe ainda qual é a causa, se é uma auto-hipnose, se é uma influência que a pessoa tem. Já a catalepsia, letargia fica letárgico, né? Fica aquela coisa mais lenta. A catalepsia é a paralisia completa. A pessoa fica definitivamente inconsciente, como os casos, por exemplo, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que era uma médium que sofria realmente o processo cataléptico. Né? Letargia, eles podem até se mover,
Tá? Então assim a pessoa não fica completamente inconsciente. A catalepsia, ela fica, dependendo do grau de catalepsia, ela pode ter ali a aparência de quase morte, que é chamada ali, né, a experiência de quase morte. De quase morte não, né, de morte aparente chamada, né? Ela pode ter rigidez, ela pode ter até o cheiro. Das pessoas que entram em processo cataléptico, ela pode chegar num ponto em que ela começa a exalar a decomposição física. Né? Pois é, então. Aí as pessoas sabem, não, ele realmente morreu. Ele tem ali, né, o rigor mortis, que é aquela condição de endurecimento da musculatura, das articulações. Ela pode começar a ter também aquele eu me esqueci o nome que dá agora, do rigor mortis, que mostra a concentração de sangue nas regiões inferiores do corpo. Né? Então assim tem esses graus que a gente vai observando. Deixa eu ver aqui. Então essa é a diferença dos dois. Tá? Né, o que pode acontecer então é letargia. Né? Exato, porque a letargia ela te deixa com o corpo paralisado, né, mas você tem ali leves movimentos. Agora pode acontecer, no caso da catalepsia, por exemplo, de pessoas que entram no estado cataléptico, mas durante algumas horas, e não durante tanto tempo, como acontece. A Dona Ivone, por exemplo, ela ficou durante 3 meses no estado cataléptico. Tá? Então, assim, a catalepsia ela acaba sendo observada também durante o sono. As pessoas dormem, ficam ali no estado cataléptico durante 2 ou 3 horas, no estado de sono. Quando acordam, algumas vezes não conseguem se mexer, mas aí também envolve um pouco da parte da emancipação, né? O espírito se emancipa, se desliga do corpo físico temporariamente, né? Mantendo naturalmente a sua conexão, se desvincula dele, e aí então o espírito, quando ele volta, ele vai voltando gradualmente. Então é como se ele fosse assim lentamente se assentando de novo no corpo. Mas no momento em que ele está assentando, acontece, né, aquela impressão de que alguma coisa que desperta o indivíduo. Então assim, ele está com o olho aberto e ele não consegue se mexer, ele começa a ficar apavorado. É que na verdade o espírito está voltando ao assentamento. Quando ele tem o domínio completo, aí ele começa a se mexer de novo. E para aqueles que não têm conhecimento, fala que está sendo possuído, fala que, né, que alguma coisa aconteceu, que tem medo de morrer, coisa e tal. Aí é simplesmente ficar tranquilo, né, dar aquela serenada, faz aquela prece, né, para você se harmonizar e tudo mais, espera alguns minutinhos, daqui a pouco está dançando um samba tranquilo. Né? É por isso o corpo, ao morrer, fica 1 dia ou 2 numa capela, porque se estiver isso, não acontece de ser enterrado vivo. O que aconteceu com alguns, né? Algumas culturas sim, né? Dependendo do que aconteceu, não necessariamente. Se você vai no hospital, por exemplo, do pessoas que desencarnam por uma doença, o médico fez o atestado de óbito, telefonou, já está rapidinho ali o pessoal da funerária preparar o corpo para fazer o sepultamento, algumas vezes até no mesmo dia. Então isso é questão de cultura, questão de conhecimento, de esclarecimento. Tá? Deixa eu pegar mais um aqui. Então a Serfó perguntou aqui, né? Para a mediunidade ostensiva, no sentido da vidência e audiência, como proceder quando não há casas espíritas para recorrer e nem um grupo mediúnico para conversar? Olha, esse caso, o Acerfal, ele não é... Eu não sei se é uma experiência particular sua ou se é algum caso que você conheceu, mas isso não é uma exclusividade. Na verdade, muitas pessoas que são espíritas ou não espíritas são médiums e não têm o que fazer com a mediunidade. Que para ela é apenas uma experiência particular, uma experiência pessoal, que ela não tem como aplicar isso. Né? Então, se você tem um grupo mediúnico em que você pode, através da vidência e da audiência, ajudar no desenvolvimento do trabalho, o vidente, por exemplo, ele pode descrever qual é a condição do espírito que se apresenta, o que ele percebe naquele momento em que ele entra em sintonia com os espíritos. O médium audiente, ele pode ouvir o que os espíritos estão falando, o que o mentor está falando e tal. Mas e se você não tem onde praticar? Na verdade, você vai ter que lidar com essa experiência, percebendo que... Porque é interessante, né? Porque é interessante que quando você vê... quando você fala que nós somos, digamos assim, somos observados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Isso para nós é uma crença. Né? E quando você tem uma crença, você pode ou não seguir essa crença. Então eu digo assim, eu sei que eles existem,
não estou preocupado com isso não. Então eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou lá conversar com quem eu quiser, eu vou assistir o programa que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Então na verdade a gente acredita, mas não leva a sério. Então você continua se expondo ainda às mesmas influências, você não se constrange se por acaso alguém está vendo você fazendo alguma coisa ou não, alguma coisa lícita ou ilícita, alguma coisa envolvendo sensualidade, alguma coisa envolvendo comportamento, seja o que for. Você olha para o lado assim, bom, ninguém está vendo, então eu vou fazer isso. Mas aí quando você vai para o centro espírita, ele fala, os espíritos estão do nosso lado o tempo todo. Então teoria é uma coisa, prática é outra. No caso do médium vidente, ele tem certeza que ele está sendo observado porque ele está vendo. Então na verdade a mediunidade, não importa qual é o uso que você faz dela, ela tem o objetivo de auxiliar na transformação. Ela tem o objetivo de auxiliar na reforma íntima da pessoa, para que ela tenha impressões a mais que possam despertá-la. Ela pode ter visões que vão mostrar para ela uma nova realidade, para que ela possa consertar o seu comportamento. Então, estando ou não em casa espírita, a mediunidade é dela. Ela vai ter que utilizar para a melhoria pessoal dela. Se ela tiver a oportunidade de utilizar esse recurso para auxiliar outras pessoas, melhor ainda. Assim como eu posso, por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito criativa, que não é meu caso. Então eu sou uma pessoa muito criativa. A criatividade pertence a mim. Agora eu posso pegar essa minha criatividade e fazer parte de um grupo de crianças ajudando em aulas de educação artística, para o desenvolvimento social, psicológico e tudo mais delas. Eu posso ser um músico, ter uma habilidade musical muito grande. Eu posso ficar no meu quarto fechado, tocando lá um instrumento musical, só para eu curtir a minha própria música, ou eu posso pegar essa música e fazer com que ela se transforme numa forma de mensagem. Eu posso ser um cientista, eu posso ser qualquer coisa. Então, assim, das mesmas habilidades que eu tenho intelectuais, eu posso também ter habilidades mediúnicas. Então, lembrando que aquilo pertence a mim. Né? Então, eu vou ter que aprender a lidar com isso, fazer com que esse recurso se transforme em algo saudável, algo construtivo, algo positivo, para a minha vida pessoal. E se eu puder utilizar isso para auxiliar, melhor ainda. Se eu não puder, eu guardo para mim e tento fazer dela melhor uso. Tá? É isso que a gente vê sobre essa questão. E nesse sentido também, como a gente fala, né, pessoas de outras religiões também têm mediunidade, quer dizer, pessoas que nem acreditam, não querem, aceitam aquilo, mas não podem comentar com ninguém, porque isso acaba provocando um certo tumulto. Quantas pessoas vivem assim? Mas o importante é você compreender o que é a mediunidade, qual é o efeito que ela provoca sobre você e de que forma que você vai lidar com ela. É algo muito subjetivo também, muito pessoal. Né? Deixa eu ver aqui, beleza? O que mais, pessoal? A gente já está no final aqui. Deixa eu ver a última pergunta aqui para a gente poder finalizar. O que mais que vocês colocaram aí? Alguém ficou sem pergunta respondida aí, pessoal? O Hermes lembrou ali no Consolador, né, catalepsia é suspensão parcial ou total da sensibilidade e dos movimentos voluntários, conforme a intensidade menor ou maior do estado cataléptico. Né? O Fernando tinha colocado ali em cima também uma observação. Isso, o Brás colocou, né, sobre o estado de uma pessoa hipnotizada. Pode ser que sim, Brás, tá? Porque a letargia ela não afeta necessariamente a sua consciência. Ela afeta o seu organismo. Né? Só para poder finalizar, tá? Pessoal, amanhã a gente não vai abrir a sala, só para lembrar, tá? Só para poder finalizar, a Maria Lúcia perguntou aqui se eu posso falar sobre apometria. Olha, eu posso falar muito pouco sobre apometria, tá, Maria Lúcia? Ela é uma técnica utilizada no tratamento com o mundo espiritual, na relação com o mundo espiritual, utilizando emancipação, utilizando envolvimento magnético, envolvimento fluídico. É uma técnica de desobsessão, vamos dizer assim, de assistência espiritual. Ela não é uma prática utilizada no espiritismo, tá? Então não é dizer se ela é espírita ou não espírita, porque não existe nada que é espírita ou não espírita. Nós temos práticas, nós adotamos práticas. A apometria ela é algo que ainda desperta em nós uma certa curiosidade, um certo preconceito, porque tudo aquilo que não é considerado espírita não é utilizado. Né? Então nós criamos o hábito de rotular as coisas. Isso é espírita, aquilo não é espírita. Na verdade, tudo aquilo que é uma técnica
que pode ser utilizado em benefício do trabalho que está sendo realizado, ele é válido. Então, na verdade, a apometria ela é um objeto de estudos, né? Grupos estão estudando para poder entender exatamente o que ela tem de positivo ou não. Pelo que falam, por exemplo, de você envolver um espírito magneticamente para você afastá-lo de uma pessoa que está sendo obsediada, é algo que vai contra as práticas espíritas, por exemplo, porque na verdade nós primamos pela assistência espiritual, pela caridade, pelo esclarecimento. Então, em vez de você aprisionar um espírito, você pode esclarecê-lo, né? Mas ao mesmo tempo também os próprios espíritos, num processo de desobsessão numa casa espírita, vão levar aquele espírito para ser orientado num determinado ambiente, também envolvido por esse fluido magnético. Então, assim, o critério que o Espiritismo utiliza é sempre fazer o bem naquilo que você pode fazer. No caso da apometria, ela está muito mais preocupada com a técnica do que com a proposta moral. Então, assim, aquilo que se utiliza na apometria pode ser positivo para o Espiritismo? Algumas coisas sim, algumas coisas não. É tudo uma questão de estudos. Você estuda, você avalia para saber exatamente qual é o benefício que aquilo pode trazer para o trabalho e pronto, você faz. Então a gente acaba criando algumas vezes alguns preconceitos, como é o caso que a gente já estudou sobre reuniões mediúnicas particulares, reuniões mediúnicas em casa que Kardec fazia naquela época, que hoje as pessoas ficam apavoradas quando falam sobre isso. Então você tem que analisar tudo do bom senso, né? As pessoas que estão fazendo têm conhecimento, qual é o objetivo, que tipo de benefício isso vai trazer, a gente pode aproveitar alguma coisa, não pode? Claro, tudo é válido. Tudo é válido. Tá? Então, assim, eu nunca vi nenhum tipo de trabalho de apometria, eu não conheço nenhuma pessoa que pratique apometria, aquilo que eu li, aquilo que vocês também lêem na internet. Então eu sempre coloco assim, não descarta nada por uma questão de preconceito. Analisa e vê se tem algum benefício. Se tiver benefício, incorpore. Se não tiver benefício, deixa de lado, porque nós sempre primamos assim, né, que você precisa sempre crescer cada vez mais, precisa aproveitar as orientações da melhor forma, precisa utilizar aquilo da forma mais proveitosa. Então, como diz Paulo de Tarso de novo, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então me é lícito, né, usar a apometria. A conveniência de usar ela ou não vai depender da experiência que eu tiver. Tá? Então, infelizmente, eu não posso falar muita coisa porque realmente eu não conheço. Mas é aquilo que eu falo para vocês, a gente não pode dizer não por uma questão de preconceito. A gente tem que entender, formar um conceito em cima daquilo e ver qual é o benefício ou o malefício que aquilo proporciona, ou se aquilo é indiferente e não vai acrescentar em nada. Se a apometria não acrescentar nada no trabalho mediúnico, não se utiliza. Se ela pode ser aproveitada, utiliza. Né? Desde que seja dentro daqueles padrões de amor e caridade. Será que ao tempo de Kardec já se falava em apometria? Não sei, Hermes, eu nunca li nada a respeito disso. A gente tinha ali a parte do magnetismo, tinha a parte da prática mediúnica, se foram utilizados esses dois métodos, né? Até porque também no mundo espiritual, entre os encarnados, existem muitas práticas que nós sequer imaginamos. A gente acha que tudo aquilo que acontece no mundo espiritual é o mesmo que acontece dentro de uma salinha onde a gente faz uma reunião mediúnica. Os espíritos se utilizam de técnicas, recursos, de energias, de forças que nós sequer imaginamos existir. Então, né, calma que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Pessoal, fechando por aqui, já estamos estourando o nosso horário. Eu vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer um encerramento para nós, e a gente volta em seguida. Tá? Espero que o nosso bate-papo hoje tenha sido proveitoso, né, que os esclarecimentos tenham sido trazidos da melhor forma. E, né, que no próximo encontro, sexta-feira, que a gente tem mais meia hora, se tiver alguma dúvida, alguma coisa a se desenvolver desse trabalho, a gente continua também naquele dia. Tá? Mas a gente não vai ter estudo amanhã, tá, pessoal? Só lembrando, tá, Sandra?